E acabamos de chegar ao Chile. E o homem diz que tinha vendido o pneu a outro gajo. Se chegamos ao topo daqui não vai ser possível passar. Mais de frente para o local era difícil. Muito boa noite, meus amigos. Estamos aqui no quarto vídeo aqui do YouTube, que sai sempre às quartas-feiras às 6 da tarde. E já estamos em Madrid, fizemos escala de Londres aqui e a escala dura 10 horas. Cheguei às 11, só faço o boarding às 9 da manhã. Então temos de arranjar aqui um spotzinho para dormir. Encontrei este cafezinho. Hoje é mais um dia da vida de André sem abrigo e agora verdadeiramente começa a saga. Amanhã já chegamos à América do Sul e vai piorar. Isto aqui é um luxo que ainda está almofadado. Aqui os meus vizinhos, foi o primeiro a descobrir aqui o spot, estes copiaram. Andei o homem a limpar e seguimos aqui a nossa vida de sem abrigo. Muito bom dia, meus amigos, são 6 da manhã, não deu para dormir aqui grande coisa. Vamos lá apanhar o nosso avião e até já Chile. E acabamos de chegar ao Chile, depois de 30 horas em aeroportos. Este voo demorou cerca de 14 horas, só de Madrid até aqui Santiago. E tenho aqui o Tom, que é um seguidor que já segue desde a nossa volta ao mundo minimoto e que me vem buscar ao aeroporto e vai-me dar aqui guarida durante os próximos dias e ajudar a levantar a moto. Pá, brutal. Portanto, ele já deve estar lá fora. Já nos vemos. André Sousa! Passado nos anos, já? Muchas gracias por venir, vamos. Amigos, já estamos aqui em casa do Tom, onde eu vou passar os próximos dias até levantarmos a moto. Já estamos aqui a comer uma cazuelazinha tradicional chilena, que temos 4 horas de jet lag. Para mim já são 2 da manhã e estou a jantar, e amanhã já começamos a tratar aí dos trâmites todos. Aqui muito obrigado aqui ao Tom, brutal, aqui a recepção. Muito bom dia, meus amigos. Aqui, oficialmente, o primeiro dia no Chile. Hiper mega bem recebidos, aqui com um pequeno almoço aí de rei, pá, brutal. E vamos tratar de tudo hoje, dos trâmites todos, tudo a ver se amanhã já temos a moto para seguirmos para sul. Aqui estão 32 graus hoje, a previsão. São os maiores incêndios dos últimos anos aqui do Chile. Há sempre maior qualquer coisa, começaram há 2 dias atrás. E está muito mal, já morreram 100 pessoas aqui nesta zona daqui para Valparaíso. E há sempre qualquer coisa onde eu chego, é incrível. A saga continua. Venho ver uma cerveja ao bar de Mala Muerta e morre o ex-presidente do Chile, que para ele já um choque, teve 2 mandatos, de acidente de helicóptero. Até sempre alguma coisa onde eu passo, meu. E só estamos a começar. Já é quinta-feira, infelizmente a moto atrasou-se e era suposto chegar na terça, só chegou hoje. Estamos aqui, o Tom está-me a levar ao aeroporto. Vamos lá ver como é que corre aqui tudo para retirar a moto, explicar-vos um bocadinho o custo e como é que isto funcionou. E acabamos de chegar aqui ao aeroporto, venho aqui ter o Júlio, que é um amigo que enviou a moto na altura daqui de Santiago, a minimoto, até a Austrália. Foi um dos transportes aí na altura de Covid mais complicados, ele deu um apoio brutal. Ele vem cá de propósito para ajudar e para oferecer aqui a ajuda do trâmite toda, sem qualquer custo, um porreiraço do caraças. O Júlio acabou de chegar, já tratamos primeiro da Airway Bill, que é o documento necessário para se ir à aduana e fazer uma importação temporária à moto. Já temos a importação feita, aqui o Júlio, que enviou o nosso super termoço para a Austrália em 2022. Pronto, está tudo tratado, a moto já vai sair aqui dentro e é preparar e arrancar. Agora vamos ter que desmantelar aqui esta caixa, tê-la a andar e roda no ar até Los Angeles. Já temos aqui a nossa máquina, estamos a meter as malas. O Júlio deu aqui uma ajuda, a moto saiu super rápido. Temos aqui um amigo também que nos ajudou e está quase pronta para arrancarmos a aventura sul-americana. Muy orgulloso y muy honrado de poder ayudarlo nuevamente en una aventura. Vamos, Andrés, que se puede. Aqui está Pancho.
trabalha aqui na aduana. Excelente, y oye, un gran apoyo a nuestro amigo ahí a la vuelta al mundo, así que síganlo en Ride Monkey, así. Bien, promociones, Sí, promociones. E agora vou-vos contar o que toda a gente quer saber, que é quanto é que custou enviar esta moto de avião desde Londres até aqui a Santiago. E a resposta é, com os documentos todos, todo o trâmite, 3.500 euros foi o valor de enviar. Parou em Toronto, fez escala em Toronto, no Canadá, e do Canadá veio para cá. Foi o melhor valor que conseguimos na Europa. Temos aqui a moto, agradeço a todos que tornaram possível a moto chegar aqui. Até já. Apanhei as últimas coisas aqui no carro do Tom e é despedido, o pessoal veio tirar fotos, tudo. Muita gente mesmo aqui da aduana e que trabalham no aeroporto vieram aqui tirar uma fotozinha. Toda a gente adora a Marlinha. Aí está. Listo. Ya está. Oh, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Dime. 75.000. Sí, sí. Gracias. Os primeiros 200 km já estão feitos, sempre por autoestrada aqui. Os primeiros 2, 3 dias vai ser isto, mais retas e retas, e depois entramos já em Gravilhas e uma das estradas mais famosas do mundo, que é a Carretera Austral. E já fizemos 450 km, hoje estamos a 150 km de Angol, que é abaixo de Los Angeles, onde o meu amigo Duarte me vai receber esta noite. Hoje a sensação térmica era altíssima, andou sempre perto dos 40 graus de sensação térmica e a moto andou nos 35, 37. Aqui anoitece perto das 9 da noite, que é o verão aqui da América do Sul. Brutal este primeiro dia, só uma seca por ser autoestrada, mas são 2, 3 dias disto e depois vai ser praticamente 2, 3 semanas sem meter os pés numa autoestrada, portanto vamos embora. Fizemos praticamente 600 km, viemos aqui a Angol visitar aqui o nosso amigo Duarte, estudou comigo no secundário e recebeu-me na última viagem em Santiago. Fiz aqui um desviozinho, mas não podia deixar de passar cá. E amanhã seguimos, sempre para Sul agora, até Ushuaia. Vamos lá embora. Muito bom dia, meus amigos, temos 500 km pela frente hoje até Puerto Montt, que será a última cidade antes de entrarmos na Patagónia, na Carretera Austral, e a partir daí sim acaba-se autoestradas, acaba-se tudo, vai ser estradas de terra, ferries e começa a verdadeira aventura da Patagónia. Olá, quanto és? 1000. Muchas gracias. E já só nos faltam 100 km para chegar a Puerto Montt. Vi aqui uns restaurantezinhos de estrada, mesmo como eu gosto, diz ali tortilhas. Vamos lá comer qualquer coisa. Num dia e meio, desde ontem à tarde até agora, fizemos 1000 km, o que demorava uma semana de manca, que era a minha média, mais ou menos 200 km por dia. Portanto, muito obrigado a todos que escolheram este maquinão, que isto é brutal. Los Hornitos do José. E já estamos aqui prontos para provar o Pitel 2, que vai servir de jantar, que é tortilha. Eu perguntei aqui às senhoras, eu achava que era tortilha tipo mexicana, mas não, é um pão aqui tradicional do Chile e diz que é tradicional com carne e queijo. Perguntei àquelas senhoras ali, ó, que estão aqui, ó, aqui. Elas é que disseram que era isto que era tradicional, eu vou comer isto. A culpa até foi desta senhora que vem aí, ó. Voy a comer esto por su culpa. Se não és bueno, a culpa é sua. Começou a chover agora pesado. Foi mesmo em boa hora que eu parei aqui para comer a sandocha. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Buena moto. Vuelta al mundo. Hola André, encantado. Sí, estoy dando la vuelta al mundo de Portugal. Y va a llover entonces. Va a llover, pero es que vimos unos rayos, entonces por eso paramos. Ah, Un chileno en Perú le cayó un rayo en moto. ¿en moto? Así que preferí parar. Oh, sí.
Num dia e meio fizemos 1100 km, já chegamos a Puerto Montt, já temos aqui a barraca montada, a casinha 2, aninho luxo. Bombinha da Shell, olha para isto. Uma esplanadinha, um vidro virado aqui para o nosso hotel, toda a gente a ver aqui o show. E não é o melhor, é que ainda temos banhos quentes de borla aqui, só tem um problema. É que vamos fazer 5 graus à noite, a gente veio de uma sensação térmica de 40 graus em Santiago, a mínima era 20 e poucos graus, e agora aqui é 12, 13 durante o dia, 4 ou 5 durante a noite, e quanto mais passou, pior. Sou desgraçado. Muito bom dia, meus amigos. Já acordamos aqui no nosso hotel de 5 estrelas, aqui na Shell de Puerto Montt. São 9 da manhã e está na hora de seguir para a cidade. Era suposto eu ter parado em Pucón, que é uma zona também bastante famosa aqui do sul do Chile, mas tive de vir aqui direto porque desde Santiago, com 40 graus, eu vim de lume, o pneu traseiro está a ter um desgaste que não era suposto. Eu vi sempre de roda no ar aqui na máquina. Então tenho que arranjar aqui um pneu, porque daqui para baixo, para sul, vão ser tipo 6, 7 mil quilómetros sem nada. Então o pneu não vai aguentar tanta distância. Vamos ter que levar atrás e quando for preciso a gente troca. Vamos sair de Puerto Montt, da oficina que eu tinha reservado o pneu de trás. Cheguei lá ao meio-dia e o homem diz que tinha vendido o pneu a outro gajo. Estou desgraçado agora. Aqui não há mais nada, agora vai ser continuar. Ele falou-me noutra cidade, uma cidadezinha pequenina mais, próximo do Ushuaia, já do outro lado. Vamos ver como é que nos safamos, mas a gente se arrasca sempre. Nem que se tenha que pedir que se envie para outro lado, qualquer coisa, vamos ver como é que nos desarrascamos. Agora é seguir viagem, não tenho outra hipótese. Não vou ficar aqui parado à espera que chegue o pneu. E vim visitar o vulcão Osorno, que está aqui à nossa esquerda, olha aí. Nem dá para ver muito bem. Vão ver o lago, vamos subir o vulcão. Diz que tem estrada até um ponto de ski lá em cima, portanto hoje o dia vai ser dedicado aqui a dar a volta a este lago e gostava até de ver se consigo dormir ali no vulcão Osorno. Vamos lá ver. E já estamos aqui a subir o vulcão Osorno. Depois de tanta autoestrada, finalmente umas curvas. Paisagem brutal, hein? A partir de agora vai ser sempre assim, vulcões, grandes paisagens. Parei aqui neste miradorzinho, estamos a 6 minutos do ponto de ski, que é o ponto mais alto que se consegue chegar de moto, e parei aqui para dizer que o pneu que eu ia colocar na roda de trás hoje ia ser oferecido pelo nosso patrocinador solverde.pt e vai ser colocado em breve agora. Portanto, quem puder entrar no link que está na descrição e registar-se com o Monkey é sempre uma grande ajuda para o projeto, porque é graças aos patrocinadores que eu estou aqui, nós estamos aqui todos juntos e podemos continuar esta viagem que arrancamos com cerca de 60% do budget, a acreditar que isto vai correr bem. Toda a ajuda é bem-vinda, quem puder inscrever-se com o Monkey é sempre uma ajuda e muito obrigado a todos os patrocinadores e a todos vocês também que tornam isto possível. Que maravilha de estrada! Finalmente, hein? Espetacular! Eu acho que isto é indescritível, nas câmaras nunca é perceptível a beleza, estes caracolas, como eles chamam, estas estradas assim a subir em S, espetacular. Penso que chegamos ao topo, daqui não vai ser possível passar. Chegamos até à estância de ski cá em cima. E agora vou ver se arranjo aqui um spot para dormir, pá. Era top que houvesse aí um lugarzinho assim com esta vista, olhem para isto. Jesus. E chegamos ao topo, que diazaço, pá, brutal. Está um tempo fenomenal. Olhem para isto. Estive aqui no meio do único caminho de terra que havia, aqui andamos. Pá, a vista está bonita, agora é arranjar aqui um spotzinho. Aqui em qualquer lado. E aqui estamos no único caminho que encontrei aqui no vulcão Osorno, de terra. Depois foi complicado, eu meti-me aqui, depois para dar a volta com uma moto a 360 kg, meu. Olha lá ver com os pés no chão, quase a partir-me todo para aí 3 ou 4 vezes. Até que encontrei um spot para acampar. Olhem para isto. Mais de frente para o vulcão era impossível. O problema é só amanhã, para ir embora.
merece uma prendinha. É, trouxe um ginzinho de Portugal, garrafinhas de 5 centilitros. Olha para isto. Isto é como patrocínio, meu. Quando um gajo quer, pá, olhar para um balcãozinho, a ver um charicho, podia pedir mais. E são 9h30 da noite, acabou de chegar o nosso ferry.